Viu o gol ali do meu bebê reborn, ô Vene? Cadê? Tem mais? Vocês não param, hein? Olha só, um beijo aí pro @Samengo. Ele sempre faz essas artes pra gente. Sempre um beijo pra você. Daí, ó. Shakira ou Neymar? Gente, que loucura que foi esse jogo. E aí, com o Raul Laser, né, e o Neymar, é um poder muito grande ali de volume de jogo. E mais no primeiro tempo, pasmem, o Botafogo, em algum momento ali dos 30, tinha 65% de posse de bola. O Santos tentava pressionar a saída do Botafogo, mas o Botafogo tinha mais posse, mas entrou com 3 volantes. E não achei ruim, Lucas Pedrosa. Sim. Entrou com o Alan, com o Marlon Freitas e com o Gregory. Sim. Menção honrosa ao Gregory, que, na minha opinião, fez uma belíssima partida de almanaque. Se tivesse que parar o Rolês, ele parou. Parar o Neymar, ele parou. Ele fez uma boa partida. Por onde olhava, tava o meu pitbull lá, latindo e pegando as bolas, desarmando e também aparecendo pra dar opção, né? David, Ricardo e Jair também fizeram Jogou muito, David e Ricardo. que dupla de zaga pro Botafogo. E o meu bebê reborn, ô Pedrosa, Verdade. o Arthur que fez o gol da vitória. Olha, Fernanda, eu acho que assim, fica muito claro quem é o time coletivamente mais forte quando a gente fala sobre o jogo. Porque o Santos, logicamente, jogando na Vila Belmiro, tem ótimos jogadores. Neymar, Rollheiser, Guilherme é bom jogador também. Vai ter mais volume, ainda mais pela necessidade na tabela. No segundo tempo, o John foi a grande figura do segundo tempo do Botafogo até a expulsão. Só que aí está a diferença de uma equipe que tem um grupo e uma equipe que hoje, na minha visão, está esfacelada. O Botafogo não deixou de competir em momento nenhum. O Botafogo não se mostrou morto na partida em momento nenhum. O Botafogo manteve o seu plano tático e conseguiu, a todo momento, mesmo sofrendo ali com o John e em outras jogadas, ter válvula de escape para jogar. E quando sai a expulsão, para mim o Neymar decidiu o jogo, tá? Ele decidiu o jogo. Porque estava caminhando ou para o Santos fazer o gol ou para o empate 0-0, cada um para o seu lado. Quando o Neymar coloca a mão na bola numa atitude completamente descabida, que ele pediu desculpa, mas assim, um cara que tem 32, 33 anos, ele não pode esquecer que ele tem cartão amarelo e ele bota a mão, toma o segundo cartão amarelo e prejudica a equipe dele. Tem o ilustra aí, cadê? E o que o Botafogo faz? O Botafogo toma com um a mais, aí o Botafogo faz o seu jogo posicional, começa a ter muita movimentação com o Arthur, o Marlon Freitas os passes diretos dele, o Gregory jogou demais também, enfim. A partir do momento que o Vitinho jogou muito, a partir do momento que o Botafogo começa a crescer na partida e ter superioridade numérica, o gol, Fernanda, era questão de tempo. E o Arthur, que pra mim voltou a ser o jogador que ele foi lá no Red Bull Bragantino. Um cara que se movimenta na esquerda, na direita, 40 e tal, e ele dando arrancada lá na esquerda para ajudar o Botafogo. E ele consegue fazer o cruzamento, não se sabe ainda se foi o Santos, se foi ele e tudo mais, mas o importante é que o Botafogo conseguiu vencer. E lembra que eu falei aqui? O favorito na Vila Belmiro era o Botafogo. Deu o Botafogo. Foi o Arthur. O Santos falou pra mim, porque o Santos, parece que ele tava comemorando. Eu tenho uma camisa da sorte do Santos. Ele disse, Fernanda, se o gol tivesse sido meu, vocês iam saber. Que eu ia correr igual um louco pelo gramado. Eu fiquei na dúvida se era pontinha. Mas não, foi um gol do Arthur mesmo. E o Vitinho também, o Vene, jogou uma bola redondinha. E, na minha opinião, um grande destaque também pro Alan. Inclusive, quando ele sai do jogo, o Santos avance muito coletivamente e começa a ter um controle total da partida, que isso não estava acontecendo. O Alan que tem se transformado numa figura muito interessante quando ele entra como titular ou quando ele entra durante as partidas, a qualidade que tem esse jogador e a experiência, hein, Vene? Muito bom jogador, coletivamente o Botafogo foi muito bem, como bem mencionou o Pedrosa, mas isso tudo só pôde ser possível, a vitória lá dentro da Vila Belmiro, graças ao goleiro John, pelo menos na minha opinião. Porque antes do Neymar ser expulso, ele querendo ou não acabou ajudando no setor ofensivo do Santos com boas jogadas individuais. Antes disso, o John fez várias defesas, ou seja, acho que a vitória só foi possível graças a ele. Porque se a bola tivesse entrado, a história poderia ter sido diferente. O Neymar poderia não ter tido essa jogada, não poderia ter colocado a mão na bola. Então acho que a vitória só foi possível muito por conta de uma grande atuação do goleiro John. Mas nada tira o mérito dos outros jogadores do Botafogo, obviamente. Como você bem mencionou, o Gregory fez uma baita partida, o Vitinho fez uma baita partida. E nesse jogo, o treinador do Botafogo, ele conseguiu fazer o contrário. Geralmente ele pede
perde um jogador e consegue tirar proveito dessa situação. É verdade. Nesse jogo não, ele ficou com um a mais e também mostrou que sabe jogar com um a mais. Não foi nenhum problema para ele. Foi pra cima. O técnico Renato Paiva vem fazendo um bom trabalho no elenco alvinegro. Então, assim, aquelas críticas que tinha em cima do treinador português agora estão passando e a gente consegue perceber que ele conhece um pouco o elenco, conhece mais o elenco e consegue tirar o melhor de todos os jogadores. John, lei do ex, né? É, lei do ex. Foi uma lei do ex inversa. Vários jogadores. Absurdo. Lei do ex. O Gregory, o Jair. O Gregory também, né? O Gregory também. Muito bem. Ô, Vene, o Flamengo entrou na briga com o Botafogo pela contratação do meia Montoro. Pois é, o Flamengo... Rapaz... Eu já tô animada. Aí o Pedroso falou, fica aquele, não sei o que, amado, gosto desse pet no braço. O que houve? Vamos lá, no sábado, o Flamengo entrou em contato com a diretoria do Vélez para entender como é que estava a situação, a negociação no Botafogo. E que eles ouviram que estava muito avançado no Botafogo. Mas o Flamengo se colocou à disposição para entrar na briga e tentar a contratação desse atleta. A questão é o seguinte, o Vélez teria que voltar atrás num acordo encaminhado com o Botafogo e aceitar receber menos, porque o Flamengo recebeu a informação que o Botafogo vai pagar 9 milhões de dólares por 80%. O Flamengo toparia pagar menos, mas de uma maneira parcelada diferente, que seria melhor para o Vélez. E aí o Vélez teria que botar na mesa o que seria melhor para eles. Mas o Flamengo não está disposto a pagar essa quantidade de dinheiro. Ele está mais encaminhado no Botafogo. Hoje, se eu tiver que falar para onde ele vai Botafogo. O Botafogo está na frente. Mas o Flamengo entrou em contato no sábado, o presidente do Vélez confirmou, inclusive. Me dá o nome do jornalista, por favor, não é brasileiro, e ele traz uma... Qual o nome dele? Merlot. E ele traz uma outra informação além, que é ao lado do jogador. Ele traz a informação que o próprio jogador falou, já estou comprometido com o Botafogo, né? Já é o time que o Botafogo já conversa. Quanto tempo que a gente traz essa conversa? Você trouxe o drone inicial, não foi teu drone? Não, teu? não foi meu, não. Não foi, não. Eu achei que era seu. A gente estava até debatendo isso no off. Já tem um tempo que o Botafogo conversa com o jogador e o próprio jogador... Ele traz a informação do jogador, ele traz o drone do jogador, o jogador já está muito comprometido com o Botafogo também, e isso pesou bastante nessa questão dele, quando entrar o Flamengo na briga, conta um monte de coisa, é dinheiro, é o que o jogador quer, a palavra dele, exatamente. Ah, isso no futebol. Isso não existe, Veni, mas são raros, né? São raros, às vezes acontece. E eu acho que pra ele, por exemplo, e aí a gente usa o Thiago Almada de novo, mas é muito mais o exemplo. O exemplo que é, cara, eu saí daqui também, eu lá no Botafogo o Thiago Almada foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e hoje tá lá na Europa, jogando bem pelo Lyon. Então assim, o caminho pra ele pode ser muito parecido nesse sentido. É isso aí, torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Prestem muita atenção nessa grande informação que eu vou trazer agora. Craque argentino, mais um reforço argentino chegando no Botafogo. O jogador, inclusive, está de malas prontas para chegar no Rio de Janeiro e acertar, né, e assinar o contrato com o Botafogo. Álvaro Montoro, muito bom de bola. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre esse jovem argentino que lá na Argentina, né, esse Álvaro Montoro se dá como o segundo Thiago Almada. Então, assim, ele já viu o que o Almada fez com a camisa do Botafogo e provavelmente vai querer fazer o mesmo, né? Vai querer jogar muita bola para no futuro próximo tá jogando, né, no futebol europeu, lá no Lyon. Então, assim, uma baita de uma notícia. O scout do Botafogo achou muito bem, né? Joga muita bola. É um jogador, além de ser jovem, né, muito inteligente dentro de campo, driblador, rápido. Então, assim, é tudo que o Botafogo tá querendo. E é claro, nas mãos do técnico Renato Paiva, o técnico português poderá extrair o melhor desse jogador, que tem um futuro assim muito promissor. Botafogo, né, acerta muito, trazendo essa joia, esse jovem argentino para o Rio de Janeiro, né, para ele fazer parte dessa equipe que vem se mostrando muito forte, tanto no Campeonato Brasileiro. Agora o Botafogo, né, vai jogar o Super Mundial de Clubes, depois volta, né, vai contratar jogadores de John Texel, vai abrir os cofres. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver Álvaro Montoro com a camisa do Botafogo? É uma boa? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!